Boa tarde. O tema cultura, turismo e patrimônio histórico está em pauta nas redes sociais aqui em Ouro Fino. E hoje convidei para o Espaço Livre Sandra Almeida, que é conservadora de bens materiais, formação de agente cultural, inventário de bens culturais e formação também em técnica e planejamento de gestão da política e organizadora do patrimônio documental. E também chamei para falar conosco o economista João Bosco de Andrade Carvalho, que é primo e amigo de João Bellini Burza, que dá nome a uma praça aqui no centro de Ouro Fino. Boa tarde, Sandra. Seja bem-vinda ao Espaço Livre da Difusora. Boa tarde a todos os ourofinenses. Esperamos aqui poder ajudar a esclarecer algumas coisas sobre a nossa cidade. Boa tarde, João Bosco. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Espaço Livre. Sim, obrigado. Estamos aqui para falar sobre a pessoa do Dr. João Bellini Burza, ourofinense ilustre, que engrandeceu o nome da nossa terra. Tá certo, vamos começar com a Sandra. Sandra, com todos esses títulos que você tem, o que é um patrimônio histórico? O que existe na cidade de Ouro Fino que seria patrimônio histórico e deveria se conservar? Ouro Fino foi considerada cidade histórica através de uma lei, a Lei 8.181, de 28 de março de 1991. A cidade recebeu o título da Embratur e o selo de município prioritário ao desenvolvimento do turismo. Isso em 1997 e 1999. Com esse título que a cidade ganhou, ela recebeu um título apenas ou ela passou a receber também alguma verba em função disso? Nesse momento, foi falado sobre a importância do município, que era agrícola, e da importância dos casarões centenários, e tudo isso veio pelo cuidado com a história de Ouro Fino, porque em 1999 era uma cidade ainda conservada, com os paralelepípedos, os casarões e um belo conjunto paisagístico. E por isso que ela ganhou esse título? Isso. Agora, a verba que começou a chegar para Ouro Fino foi com o ICMS Cultural. O ICMS Cultural está completando hoje 25 anos. Essa verba vem do Estado, através de um programa de incentivo à preservação do patrimônio cultural do Estado, e é um repasse de recurso para os municípios que preservam seu patrimônio e suas referências culturais, através de políticas públicas relevantes. Para esse ICMS chegar aqui em Ouro Fino, teria algum prédio que realmente foi tombado na cidade? Quais são esses prédios? A Escola Bueno Brandão, a Coronel Paiva, a Capela da Santa Casa? Me coloque a par do que seriam realmente os prédios que estão conservados e garantem esse ICMS. Então, são dois edifícios tombados, a Escola Bueno Brandão e Coronel Paiva. E também os paralelepípedos, porque teve um acordo em julgado que manteve a preservação desse conjunto, que é o maior conjunto de paralelepípedos do sul de Minas. E através deles a gente recebe uma verba? Isso. Tem uma pontuação de acordo com o que o município mapeou de histórico. Pode ser não só casarões, paralelepípedos, mas inventários, documentos, memoriais. Por exemplo, tem o Memorial Homem da Fleming. Dentro da política, daria uma pontuação, e essa pontuação é que vai gerar a verba que vai vir para o município. E a gente já teve, ou tem, um museu sacro, teve também aquelas famílias italianas que estavam antes lá no Centro Cultural. Seriam isso também que poderiam pontuar? Sim, isso também. Ali, aquele memorial fotográfico, eu não sei, mas se ele estiver cadastrado lá no ICMS Cultural, a verba vem através dele também. Mas a Capela da Santa Casa não é tombada. Existe uma série de casarões que estão cadastrados. Mas não são tombados. Mas não são tombados, mas são inventariados. E isso já garante a preservação desse patrimônio. Então aí a gente poderia incluir a Capela da Santa Casa, o Éden Clube. A rede ferroviária, que é um conjunto muito grande, pavilhão. Muito bonito. Pavilhão, conjunto de paralelepípedos. A Praça João Bellini Burza, que era um espaço da rede ferroviária, faz parte do conjunto arquitetônico da rede ferroviária. Aí a Praça Matriz também, do Santuário. Praça da Matriz também, o entorno, né, que está junto com a Bueno Brandão, Coronel Paiva, todo o calçamento de pedras portuguesas, tudo isso está dentro desse conjunto inventariado. Qual a característica da cidade de Ouro Fino? Seria uma característica mais para a Itália, italiana, já que muitas são descendentes de italianos?
italianos, teria também característica portuguesa. O que nessas obras todas, eu às vezes vejo painéis, como tem na casa do João Bellini Burza, que foram preservados, tem também, acho que na casa do Plínio, que tem painéis, tinha uma outra casa que era na praça, que infelizmente ela foi demolida, mas tinha os painéis. Isso, é toda uma referência italiana. Então, assim, por exemplo, as pinturas, a maior parte das pinturas em ouro fino foram feitas pelo Vécio e pelo Remídio Clementoni. Tem esses casarões que foram pintados, o Eden Clube, a Capela da Santa Casa, vários casarões na cidade que têm essas pinturas internas. São esses locais aí que estão dentro de um inventário da cidade que deveriam ser preservados. O que pode ser feito com eles? Uma reforma, uma restauração? Então, existe uma deliberação do CONEP, que é o Conselho Nacional de Preservação de Patrimônios Históricos. E Ouro Fino foi mapeado em 1916. Esse mapeamento dessa área foi uma forma de garantir a preservação, criando um centro histórico. Esse centro histórico pega a Praça da Matriz, igreja, desce pelo Fórum, pela Rua Silviano Brandão, Fórum, pega a rede ferroviária todinha. É uma área central que é preservada, né, para ser preservada. No caso, quando se vai fazer uma obra dentro desse perímetro delimitado, tem que passar pelo Departamento de Obras, as pessoas têm que avaliar se é um patrimônio histórico ou não, porque está inventariado, e aí analisar qual seria a interferência. Geralmente se mantém a fachada desses edifícios e a reforma pode ser feita na parte interna, mas é uma forma de garantir pelo menos o conjunto arquitetônico. Sandra, na sua visão, qual a importância, você que fez tantos cursos relacionados ao patrimônio histórico, à cultura, qual a importância para um povo? Por que tem que se preservar? É toda a história do nosso município. Ouro Fino foi fundado em 1749, veio da época colonial, da mineração, da lavra do ouro, e foi crescendo em torno disso. Essa época colonial, infelizmente, quase todos os casarões significativos dessa época foram demolidos, mas em 1900, com essa influência italiana, começou a se construir muitos prédios neoclássicos, e assim, é um conjunto que faz parte da memória de Ouro Fino. Meus pais, meus avós nasceram aqui, então a gente tem toda essa referência ligada aos nossos antepassados. Então, preservar a história do município é preservar a nossa vida. A raiz. A raiz e a cultura, isso tudo é cultural. Falando em raiz, em cultura, em origem, naquela parte ali próximo à Praça João Bellini Burza, ali nasceu a cidade, por causa do rio? Sim, ali tem o Ribeirão Ouro Fino, e foi ali que começou a lavra de ouro. Foi ali que a cidade foi fundada. Dali ela subiu para a igreja? Sim, aí foi subindo, aí tinha a Casa da Bila. Casa da Bila, no porão, tinha a coletoria de impostos. A cidade foi crescendo por ali, onde era o entroncamento das estradas daquela época. Era tudo através de burros. Esse entroncamento tem uma ligação com São Paulo, Rio, Minas Gerais, embaixo, na Praça Burza, e subiu, e a igreja matriz acabou sendo o centro, mais assim, de referência da cidade, né? Com uma praça muito bonita, mas que infelizmente reformas acabaram interferindo no conjunto como ele era, né? Mas ainda tem as pedras portuguesas que foram mantidas, os paralelepípedos no entorno, isso tudo é um conjunto histórico. Falando ali da Praça João Bellini Burza, agora nós vamos conversar com alguém que teve aí contato muito intenso, que foi João Bosco de Andrade Carvalho. Ele é primo e amigo de João Bellini Burza e acompanhou por muitos anos aí a vida desse médico conhecido no Brasil e no mundo, uma pessoa que escreveu livros que depois foram comprados pelos Estados Unidos, que teve aí uma contribuição muito grande para a medicina, principalmente relacionado ao cérebro humano. João, como que foi essa passagem sua com João Bellini? O que você lembra desse personagem aqui da cidade? Porque além dele tem a Julieta, tem a Marilu, a Zizi, que eram personagens também, que era uma família muito inteligente, que deixou muita contribuição para a cidade. Bem, então, Luciana, a história do Burza, ela é muito longa, muito rica em detalhes. Nós vamos resumir de uma forma que a gente possa apresentar ali como um todo. Ouvi falar no Burza a primeira vez quando, em 68, meu pai estava ouvindo a rádio de Moscou. Meu pai tinha um aparelho de som, que hoje se chama de aparelho de som, era uma vitrola. Ele estava ouvindo a rádio de Moscou e ele me disse, eu tinha 16 ou 17 anos, ele falou, agora vai falar um primo nosso lá da Rússia. E o Burza estava fazendo uma saudação
decoração de Natal para os ourofinenses, isso em 68. Depois eu vinha ter o contato com ele pessoalmente quando ele chegou em 74, com a anistia que foi dada, e nós vamos fazer uma retrospectiva até nós mostrarmos toda a história dele. O Burza voltou da Rússia, ele se sediou em São Paulo, teve muita dificuldade para se reposicionar, porque ele foi médico durante muitos anos, 40 anos em São Paulo. Ele foi um jovem de família tipicamente ourofinense. O pai era alfaiate, a mãe era uma professora, pianista, musicista. Nesse contexto, com as irmãs, ele desenvolveu a pessoa que foi. Então, quer dizer, um lar bem estruturado e onde fomentava-se a música, a educação, a cultura. A mãe era uma professora, ela foi minha professora também naquela época. Ele resolveu estudar medicina e foi para São Paulo. Tem uma história curiosa, embora ele fosse um psiquiatra, ele foi atropelado. Quando ele estava se preparando, no início do curso, ele foi atropelado na Avenida da Consolação e perdeu parte do movimento dos dedos da mão direita. E ele queria ser um cirurgião, então ele não pôde ser um cirurgião por causa disso. E um amigo de pensionato onde ele morava, uma pessoa muito observadora, que ele me falou sobre essa pessoa, até como uma pessoa muito chegada a ele, mais velho, mais experiente, falou: olha, ô Burzinha, você devia fazer psiquiatria, porque você tem o dom de ouvir as pessoas, você tem o dom de aconselhar. Isso foi determinante para ele. Ele seguiu a carreira optando pela especialização de psiquiatria, e isso foi levar ele depois lá fora. O Burza trabalhou em vários institutos de saúde de São Paulo, até que, quando ele estava nesse contexto, ele se tornou deputado federal pelo Partido Comunista. Foi um homem de cultura, de ciência. Ele foi o presidente do Partido Comunista por um período? Não, ele não foi o presidente. O que eu sei é que depois, com a vinda do regime militar, ele ficou proscrito, teve que se exilar. Ele já tinha estado na Rússia antes, por um período de, se não me engano, foram 3 anos de aprendizado. Ele estava dentro da cátedra da medicina da Rússia, né? Quando ele precisou se exilar, ele saiu aqui do Brasil. Tem histórias curiosíssimas desse período, que quando os militares invadiram a casa dele, ele se evadiu, ele conseguiu se evadir pelos fundos, ficou incógnito 40 dias ainda em São Paulo, foi se exilar no Uruguai. Do Uruguai ele voltou de avião para o Rio, saiu do Rio com 40 graus de temperatura, chegou em Moscou com 40 abaixo. Ele começou a vida no exílio pegando uma pneumonia de cara, isso ele me contou. Tudo lá foi muito bom, porque o Burza desenvolveu um trabalho junto com o professor Piotr Kuzmich Anokin, que foi aluno de Pavlov. Isso está registrado no livro dele, um estudo científico na teoria do reflexo condicionado, a teoria do sistema funcional, que envolvia o reflexo condicionado de Pavlov. Esse livro ele trouxe para o Brasil quando ele voltou, esteve na iminência de perdê-lo porque ele ficou preso no Doi Cody. Naquela época as coisas estavam muito acirradas, ele foi torturado, ele sofreu, ele foi libertado depois por interferência, veja bem, curiosidade, por um ourofinense, o Dr. Dalmo Cirilo, o coronel Dalmo Cirilo, estava no Doi Cody na época e influenciou para que ele fosse libertado, porque não tinha razão para ele estar preso. Na verdade, ele estava voltando em 74 por causa da anistia que foi dada e porque ele queria rever a família. E ele reiniciou, a partir daí, a vida profissional dele. Nessa época, só uma curiosidade, e eu me lembro que eu estava nadando no Éden, a minha mãe foi lá me buscar e me escondeu dentro de casa porque tinha soldados até na minha casa para tentar prendê-lo. E eu fiquei muito assustada, porque eu não entendia o que estava acontecendo. Eu acho que nessa época havia muitos encontros de informações. Se não me engano, acho que foi a Polícia Federal de Minas, a seção de Minas, que teve aqui buscando alguma coisa na casa dele, eu me lembro disso. E o Burza estava em São Paulo, ele já havia sido anistiado, ele estava tudo bem, não tinha nada, não devia nada. Então, ele é uma pessoa que, tendo recomeçado a vida dele em São Paulo, ele começou atendendo, teve dificuldade para montar o consultório dele de volta, porque uma pessoa que ficou proscrita por ser comunista, e essa era uma ideologia que ele abraçou quando jovem, por conta disso ele desfez 3 casamentos, ele tinha um grande amor pelo ser humano. A palavra comunista para ele era aquilo de ser o ser humano, ele buscou o homem, ele foi estudar medicina por causa do ser humano, ele se tornou político por causa do ser humano, ele abraçou causas que abraçou por causa do ser humano. Várias autoridades da música, da literatura, da ciência, da matemática, elas vinham. Eu costumava ver, por exemplo, Maria de la Costa estacionar o carro e entrar na casa dele, César Lattes. O Fernando Henrique, ele era padrinho de casamento. Inevitavelmente... Jorge Amado. Sim, inevitavelmente o Burza teve a história dele vinculada e ligada a todas essas pessoas, principalmente do meio cultural em São Paulo. 40 anos em São Paulo, pra você ter uma ideia, ele foi a primeira pessoa que promoveu, quando teve a União Brasil
Rússia, União Cultural Brasil-Rússia, ele trouxe pela primeira vez no Brasil o balé Bolshoi em São Paulo. E depois, morando em São Paulo, eu tive a oportunidade de conviver com ele, que nós morávamos próximos. Ele morava atrás do Museu de Arte de São Paulo, o MASP, na Paulista, na descida para 9 de julho ali. No apartamento dele, passaram pelo apartamento dele vários artistas. Eu fui testemunha disso. Como eu disse outras vezes, nós estávamos numa fila de cinema na Avenida Paulista, e ele era muito cinemeiro, gostava de filme, e a pessoa chegava e, Dr. Burza, o senhor já voltou, o senhor está aqui. E não era como se fosse uma cidade do interior. As pessoas não eram 1, 2 ou 3, eram várias pessoas que o reconheciam. Ele era muito conhecido. E isso, no meio artístico, você citou Maria Della Costa, ele tinha amigos de editoras de livros, pessoas ligadas ao cinema. Nós podemos citar inúmeras pessoas. Jorge Amado foi amigo pessoal dele, Zélia Gattai, o casal, as pessoas que ligadas também à parte de música. Várias vezes eu vi na casa dele a cantora Cláudia, por lá passaram o Milton Nascimento e outras pessoas já recentemente, quando ele estava em São Paulo. E o Burza, ele sempre fazia assim, tudo com muita modéstia. Ele não era uma pessoa que se vangloriava dessas coisas. Ele estava ligado porque ele era uma referência. Para você ter uma ideia, o Burza, cientista, na Rússia, ele fez esse trabalho. Lá ele tinha um apelido que era o Cérebro, porque ele era uma pessoa que se destacava. Ele se destacou profissionalmente como cientista e elevou o nome do Brasil e de Ouro Fino lá fora, porque ele chegou tão longe, chegou muito longe. Pra você ter uma ideia também, nesse ramo dele, essa especialização em psiquiatria, quando ele voltou ao Brasil, eu não posso falar muito profundamente sobre isso, mas aqui psiquiatria era feito internação em hospital psiquiátrico para pessoas que tinham depressão, ansiedade. A medicina estava engatinhando nessa área. Hoje nós estamos muito avançados nisso, mas na época já não se usava mais isso na Rússia. Aqui se tratava depressão com eletrochoque. Quando o Burza voltou, ele fez aqui localmente, lá em São Paulo, uma inversão nesses valores, porque ele não internava o paciente. E ele tratava as pessoas com medicamentos que visavam restabelecer o equilíbrio da pessoa. Eram vitaminas, tônicos, estimulantes. E curiosamente, nessa época eu era proprietário de farmácia, eu percebi que hoje que nós temos tantos remédios que fazem milagres, ele fazia isso de uma forma magistral com os instrumentos que ele tinha à mão. Não existiam antidepressivos propriamente, existiam calmantes. E isso ele fez aqui em Ouro Fino várias vezes. Tem uma cena curiosa que uma vez ele atendeu uma pessoa na clínica, onde o Dr. Geraldo atende, ele estava atendendo lá nos fins de semana, chegou uma família com uma moça paralítica, numa cadeira de roda. Ela estava muitos anos na cadeira de roda por conta de uma histeria, de um processo qualquer ligado ao sistema emocional. E quando levaram ela para o andar de cima, e a família ficou esperando embaixo, e ela se consultou com ele, a moça desceu caminhando. A família dizia que ele era milagreiro. Da minha casa teve um fato, a minha avó, ela teve glaucoma e ficou com uma dor de cabeça insuportável, ela se batia de tanta dor de cabeça. E a minha mãe foi atrás do Burzinha, e o Burzinha deu um medicamento, que a minha avó ficou meio grogue uma semana. Aí ele falou assim, agora corta. Quando cortou, ela nunca mais teve a dor de cabeça. Então, além das inovações, das coisas, o jeito dele lidar com as pessoas, né? Porque era uma pessoa muito humana, muito ligada ao ser humano. E o Burza, ele começou a vir para Ouro Fino, atendendo aqui nos fins de semana. Infelizmente, ele sofreu uma queda primeiro, depois um AVC, depois uma queda, e isso dificultou permanecer em São Paulo. Ele passou a atender aqui em Ouro Fino. E aí o tempo já tinha se passado, ele me disse um dia que agora em Ouro Fino ele estava em paz. Ele estava em busca de novo da família. Você veja, as irmãs, a dona Zizi, a Julieta e a Marilu, eram pessoas únicas. Na sociedade de Ouro Fino, eu acho que foi uma família icônica, eram pessoas únicas. A casa deles era a casa de todos, ali havia um convívio, e isso era fomentado, conversas muito de cultura, música, popular, é uma coisa bacana de se ver. Você não vê mais isso. E a figura do Burza era central nisso. Porque na sua morte ocorrida em janeiro de 89, as pessoas que passavam pelo velório, você via que ele era chamado de o pai dos pobres, porque ele atendeu muita gente gratuitamente, fazendo a parte humanística da medicina, né? Lembro no enterro do Burza, o César Lattes, lendo o livro de matemática, mas não desgrudava do amigo que estava ali sendo velado. O João Bosco, você falou assim que ele era uma figura central, e hoje o busto dele está numa praça central. A importância disso para a cidade, para lembrar, para conhecer, porque os jovens nascem, às vezes os pais não sabem a história de uma pessoa como o João Bellini Burza. Olha, a história da praça é uma coisa curiosa. Para se fazer a homenagem da praça, levou-se basicamente
14 anos, porque ele faleceu em 89, em 2004 é que foi feita a estátua, né, o busto. A ideia era se fazer um busto muito maior, bem majestosa e tal. Quis, por ironia do destino, que fosse um busto simples, somente o rosto dele em cima de um pedestal, porque não existiam verbas naquela época para fazer isso também. E eu corri atrás disso na época, porque fui incumbido de ajudar a mexer com isso. Fomos a São Paulo, os artistas pediam muito caro, era uma coisa volumosa, então os recursos eram pequenos, não havia, como se disse hoje, que nem essas verbas para fazer essas estátuas grandes, gigantescas, e não havia. Então nós temos ali o busto do Burza, que foi uma singela homenagem de Ouro Fino para essa figura que levou o nome do Brasil tão grandemente lá fora e de Ouro Fino também. As pessoas podem passar por ali e indiferentemente nem sabem quem foi João Bellini Burza. Ora, Burza é o nome de uma família italiana de Ouro Fino, como vocês estavam dizendo, de raiz lá dos primórdios. O nome Burza, até curiosamente, ele vem de origem polonesa. As pessoas perguntam quem foi João Bellini Burza. É esse médico. Então, renovar isso, refazer a história, recontar, é importante porque nós estamos num momento lá que estamos mexendo nessa praça. É importante lembrar que aquela praça é a Praça Dr. João Bellini Burza, médico ourofinense, que levou o nome da cidade, que levou o nome do nosso país lá fora. E é importante que isso seja cultivado, mostrado para os nossos jovens, que uma pessoa que fez um caminho de origem comum, como todos, de uma família simples de Ouro Fino, e chegou onde chegou. Esse exemplo não pode ser apagado. Nós temos que mostrar a grandeza, mostrar quem ele foi. Estamos aqui revivendo isso. E eu espero que a praça seja novamente recuidada. E a família espera que eles refaçam o pedestal da estátua que está quebrado, as letras que estão apagadas, porque nós temos que fazer justiça e fazer, como se diz, homenagem àqueles que foram grandes. Ouro Fino é muito ingrato com seus predecessores, com seus antepassados, os heróis da cidade. Nós temos muitas pessoas que erigiram, criaram essa cidade, que são pessoas anônimas, até mesmo aqueles que se destacaram menos. Ouro Fino não pode deixar de cultuar isso, de erigir homenagens, de lembranças, porque é disso que nós vamos fazer depois a história futura. Muito obrigada, João Bosco, pela sua participação aqui no Espaço Livre. Muito obrigado, é um prazer participar. E Sandra Almeida, você também é psicóloga, foi psicóloga dos policiais, é isso? Sim, eu atendi a Polícia Militar por 2, 3 anos e foi um trabalho muito bom, muito importante, porque a Polícia Militar é uma grande força aqui no município. E muita gente não sabe, a gente sabe que você é acupunturista. Então, e eu comentei isso com o Dr. Burza e ele ficou maravilhado de saber porque ele fez essa experiência lá no Instituto Pavlov, né, do Anoki. E ele me passou toda a experiência dele com a acupuntura. Também carrega um pouco de burzinha. Também, nossa, ele me acompanhou durante o meu estágio de psicologia no hospital e ele me passou tudo que ele sabia sobre a acupuntura, que acabou enriquecendo muito o meu trabalho. Eu sou muito grata a ele e eu acho que essa homenagem é mais que justa. Ele que tem que ser valorizado naquela praça. O conjunto arquitetônico da rede ferroviária tem uma importância cultural no município muito grande, pode render ICMS e essa verba tem que ser aplicada em cultura, a valorizar a história do município. Sandra, muito obrigada aqui também pela sua participação no Espaço Livre. Tá, eu que agradeço e, gente, cultura é muito mais do que simples monumentos, é valorizar a nossa história, a nossa memória, a cultura, tudo que Ouro Fino tem de bom e que está aí. É só andar pela cidade que as pessoas se maravilham com o conjunto arquitetônico. E você continue na nossa programação agora com Rádio Serviço, depois Vale Tudo, apresentação de Paulo Henrique, e a todos uma excelente tarde e até amanhã, se Deus permitir.